Olá, seja bem-vindo! Você está assistindo hoje a jornada número 4 da Semana Gênios do Futuro. Espero que você tenha assistido aos vídeos 1, 2 e 3. Se não assistiu, volta lá e assiste, que é muito importante para a continuidade da nossa semana. Parabéns! Você está aqui para garantir o sucesso do seu filho. E isso você já está fazendo um passo à frente de muitas outras pessoas. Então vem comigo aprender mais. Hoje nós vamos aprender como garantir um futuro de sucesso para o seu filho. Mas antes vamos relembrar o que nós aprendemos nos dias anteriores. No dia 1 nós aprendemos sobre os desafios da escola tradicional e como isso impacta no aprendizado do seu filho. No dia 2 nós aprendemos como o método espelhado funciona e como ele pode agregar na vida acadêmica e pessoal do seu filho. No dia 3 nós quebramos muitos mitos, e crenças limitantes que nós temos na educação, mostrando o valor do aprendizado complementar na vida das crianças. Então agora eu quero que você faça uma reflexão. Se você pudesse dar ao seu filho qualquer habilidade para o futuro, qual seria? Se você tivesse que escolher alguma coisa para ele aprender, para que ele possa levar para a vida, o que seria? Então, lembrando, pensando nessa dinâmica do futuro, por que é essencial a gente pensar no futuro das crianças já agora? Porque o mundo está em constante mudança. Partindo desse pressuposto, o mercado de trabalho também muda e a sociedade também muda muito rapidamente. Exemplo, profissões que existem hoje em dia, como influencer, youtuber, no passado nem sequer eram cogitadas, não tinham a possibilidade de existir. E ao mesmo tempo, profissões que existem hoje, daqui a um futuro próximo, podem também deixar de existir. Você sabia que 65% das crianças vão ter no futuro profissões que hoje ainda nem existem? Então nós temos que prepará-las para esse futuro. E por que é tão importante pensar no futuro? Porque o futuro tem habilidades que requer uma preparação além da escola. E que essa preparação, a família entra como papel principal na vida da criança. O primeiro delas é o pensamento crítico. É a criança olhar para uma situação e saber ter a sua própria opinião sobre aquele assunto e pensando criticamente na questão da moral, da ética, do que é certo para a vida dela, do que vai ser uma boa escolha para ela. A criatividade é um dos pontos que é essencial, hoje em dia para a maioria das profissões. A resolução de problemas que precisa ser desenvolvida ao longo da vida e para toda a vida, adulta. A inteligência emocional, que é a forma de controlar as suas emoções de forma que resolva os problemas e não crie mais. E com isso também estabelecendo os seus próprios limites. E a adaptabilidade, que é olhar para uma situação e conseguir enxergar a melhor forma de fazer aquela função, aquela tarefa, aquele trabalho. É muito importante que a criança vá aos poucos adquirindo essas habilidades. A gente tem que pensar que as crianças todas têm seu tempo, têm a sua idade, têm seus desafios específicos para cada idade. Então, introduzindo aos poucos essas habilidades é muito importante para que ele seja um adulto que consiga ter as suas escolhas bem formuladas. E por que nessa preparação para o futuro a escola somente não é suficiente? Nós vamos ver o currículo da escola, que é um currículo padronizado, é um currículo que já vem pronto do governo federal, as escolas têm que cumprir e na maioria das vezes não tem as mesmas habilidades que a gente precisa trabalhar com as crianças e na maioria das vezes também não considera as individualidades das crianças na forma de trabalhar. Então, a gente tem que explorar mais essas habilidades e usando o aprendizado complementar com essas crianças para que elas possam se aprender e se adaptar àquele conteúdo. E o programa Gênio do Futuro, por que ele é tão especial? Porque o programa é como se fosse uma ponte entre a escola, o ensino e o futuro, aquilo que o futuro exige da criança. Então, nesse programa, eu vou te ensinar como fazer esse elo. Não é para a gente deixar ninguém de fora, mas para a gente entender que cada um tem a sua importância e que se a gente juntar, a gente fortalece muito mais o aprendizado dessa criança ao invés de separar.
A escola tem a sua importância, a família tem a sua importância e juntos vão construir um futuro de sucesso para a criança. Pensando nisso, o programa traz um aprendizado de forma gamificada, um aprendizado individualizado, pensando nas 3 formas de aprendizagem principais que a gente viu nas outras aulas, que é o visual, o auditivo e o sinestésico. A partir dessa abordagem de aprendizagem, a criança vai conseguir aprender de forma leve e eficaz, resolvendo com muito mais facilidade as demandas do seu dia a dia. Também no programa nós vamos aprender a ensinar os pequenos o desenvolvimento das habilidades práticas e emocionais que eles precisam para a vida toda. E qual que é o foco do programa? O foco do programa é o potencial único de cada criança, respeitando o seu tempo, as suas individualidades, sem comparações, né? Muitas das vezes na escola nós temos turmas cheias, turmas lotadas que não conseguem compreender a individualidade de cada criança, mas a família é um ponto essencial para fazer esse foco no potencial da criança, melhorando ainda mais aquilo que ela já faz de bom e conseguindo progredir nas dificuldades que ela tem. Então, um exemplo, dentro do programa Gênios do Futuro, nós temos sugestões de jogos, né, que ensinam matemática, resolução de problemas, lógicas, estratégias de leitura. Nós temos também ferramentas que conseguem organizar o dia, organizar a rotina da criança para que ela possa desenvolver um estudo organizado, que ela possa desenvolver uma visão do seu dia de forma que ela consiga entender que ela vai ter os momentos de estudo, mas também vai ter os momentos de lazer, de ser criança, de se divertir. E também os desafios que a família vai propondo aos poucos, à medida que a criança vai avançando, para que possa incentivá-la ainda mais a continuar, né, se desafiando e progredindo. Assim ela desenvolve, né, o trabalho autônomo e o trabalho também em equipe. Essas são habilidades essenciais para o desenvolvimento acadêmico e pessoal da criança. O Lucas, de 12 anos, por exemplo, tinha muita dificuldade de concentração. Com o programa Gênios do Futuro, ele entendeu que o seu interesse maior era por tecnologia e aprendeu como atrelar a tecnologia aos conteúdos da escola, criando assim os seus próprios jogos, os seus próprios programas, interessando muito mais em aprender os conteúdos que necessitava. A Sofia, de 9 anos, tinha muita insegurança e timidez. Com o programa Gênios do Futuro e com o método gamificado, ela conseguiu desenvolver confiança e começou a liderar até projetos em grupo. Visualização do futuro. Então imagine agora o futuro que você gostaria para o seu filho daqui a 5 ou 10 anos. Quais habilidades eles terão? Como eles estarão se sentindo? Quais oportunidades eles estarão abraçando? Eu tenho certeza que você, como pai e como mãe, quer o melhor para a vida do seu filho. E você, mais do que ninguém, pode prepará-lo para ter um futuro brilhante, fortalecendo a autoconfiança, a segurança, demonstrando apoio no futuro do seu filho. Então, escreve aí para mim, daqui a 5 ou 10 anos, o que você espera para a vida do seu filho? Uma outra atividade é que você vai perguntar para a criança quais são os interesses e sonhos dela, o que ela sonha para o futuro, o que faz ela feliz, o que motiva ela. E a conversa com a criança é sempre muito importante. Muitas das vezes a gente tende a adivinhar o que eles gostam. Ah, eu vou oferecer batata frita para criança porque criança gosta de batata frita. Quem não gosta de batata frita? Errado. Nem todas as crianças vão gostar das mesmas coisas. O mundo está aí cheio de possibilidades, nós temos que perguntar diretamente para ela. Ela é um ser em desenvolvimento que tem voz e tem vez. Então pergunte para ela, converse com o seu filho, sobre o que motiva ele, quais são os interesses e sonhos dele. Isso é muito importante para fortalecer a comunicação e a conexão entre pais e filhos. Resumo da aula de hoje. O futuro exige habilidades que a escola não consegue ensinar em sua integralidade. E o programa Gênios do Futuro prepara as crianças de forma prática, divertida e eficaz juntamente com a família. O aprendizado complementar não é um luxo, mas uma necessidade. A escola, como nós já vimos até agora, não consegue dar conta de todas as demandas que o seu filho tem. Por isso, é muito importante você entender como pai e como mãe a sua responsabilidade no desenvolvimento da criança. Para
Amanhã nós vamos falar como a transformação acontece com a ação. Né? Nós vamos apresentar o programa Gênios do Futuro e como você e sua família podem fazer parte de toda essa transformação. Então não perca a última aula amanhã. Espero por você.